Olá você! Meu nome é Sofia Mendonça, eu sou escritora, autora de 9 livros, sou mestre em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, sou desenvolvedora, jornalista e youtuber do canal Mundo Autista desde 2015. O Mundo Autista é o canal de autistas mais antigo em atividade do YouTube brasileiro. Somos eu e a minha mãe, a Selma Sueli Silva, que também é uma apresentadora e escritora autista. A gente usa a nossa expertise de jornalistas e também o compartilhamento de vivências para transformar informação em conhecimento, em análise, enfim, em possibilidade de reflexão. A gente, na verdade eu fui diagnosticada autista aos 11 anos de idade e a minha infância e a minha adolescência também foram períodos muito desafiadores, nos quais eu não tinha grandes objetivos. Se eu tivesse um objetivo maior, como por exemplo apresentar um programa audiovisual, escrever um livro, eu logo tentava esquecer ou apagar isso da minha mente, porque os meus objetivos eram questões muito pontuais. Eram sair daquela fobia social horrível que eu tinha, era não ter tantas crises de agitação e agressividade como eu tinha mais nova, de autoagressão muitas vezes, inclusive. O meu foco, na realidade, era simplesmente não sofrer, e até essa ideia de ser feliz e de poder produzir um material artístico que fizesse a diferença na sociedade eram coisas que estavam lá no fundo adormecidas, mas que não podiam aparecer, porque eu não tinha... Era quase como visto, né, muitas vezes, como uma arrogância, mas ela está tão, entre aspas, aquém de todo mundo, como é que ela vai ter esse objetivo maior? Felizmente, eu, com o suporte necessário, familiar e também em outros setores da sociedade, eu fui me fortalecendo, e aos 17 anos eu comecei a ser firme na recitação do mantra budista Nam-myoho Renge-kyo, fazer minhas orações. Em 2015, na verdade, com 18 anos, um ano depois de eu iniciar essa prática mais informalmente, eu recebi o Gohonzon, que é o pergaminho budista para observação da mente. E aí as coisas foram se encaixando e eu tinha objetivos, assim, como eu disse, bem pontuais, mas aí eu percebi que eu podia mais, que eu podia realmente não só ser feliz e ter objetivos além do que eu imaginava, como eu podia usar isso sempre para fazer a diferença na sociedade. Então, no budismo, a gente tem muito essa ideia de que os desejos mundanos são iluminação. Ou seja, tudo que nos leva a praticar visando a dignidade da vida e visando a transformação do veneno em remédio, fortalece a nossa atuação para uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais humanizada. E foi nisso que eu foquei. Eu sempre sonhei em fazer algo que fizesse a diferença na vida das pessoas, mesmo que, como eu falei, que no começo esse sonho estivesse latente, né? Estivesse mais adormecido. Em 2015 eu lancei o meu primeiro livro, Outro Olhar, que são crônicas e ensaios mostrando a minha visão de mundo como autista, porque eu tinha uma percepção dos profissionais de saúde, muitas vezes bem intencionadas, da educação e até familiares. Na época não tinha tanta produção de conteúdo de autistas como tem hoje. Eles tinham uma visão muito bem intencionada, mas que era uma visão de fora, e que por isso caía muitas vezes em estereótipos e numa maneira de ver que eu não era bem assim. Eu sabia que na vivência, né, no empírico, isso era diferente. Então eu escrevi o Outro Olhar, depois eu lancei em 2016 o Daniele Asperger, que é um romance sobre uma autista adolescente,
E lá eu abordo esse eterno equilíbrio que a gente busca entre o quanto que a gente tem que se adaptar ao mundo para conviver melhor e ser uma presença agradável na vida dos outros, e o quanto a gente tem que exigir, por outro lado, uma transformação no externo, e como que isso está numa relação até de eixofune, de inseparabilidade do ser e do ambiente, como que isso está interligado. Então é um livro que aborda um período muito difícil da vida de qualquer pessoa. Com um diagnóstico com o autismo isso fica ainda mais complexo. Então eu lancei o Daniele Asperger nesse ano de 2016, focando nessas reflexões e tentando trazer algo denso, algo mais uma vivência muito pesada mesmo, mas com uma leveza e com uma esperança. Para isso eu me inspirei na literatura de Sophie Kinsella, Meg Cabot, né, que são autoras de livros como O Diário da Princesa, a Meg Cabot, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, a Sophie Kinsella, para transformar isso numa obra divertida e que tocasse de verdade as pessoas, para elas conseguirem compreender o que eu estava destacando lá. Depois disso, em 2018, eu e a minha mãe, a Selma Sueli Silva, lançamos o 10 anos depois, onde eu quis mostrar que eu não era... Eu estava num momento, né, já com o canal Mundo Autista com bastante destaque nas mídias e com bastante produção, eu quis mostrar nesse livro, 10 anos depois, que nem eu nem a minha mãe somos o autismo. Nós somos as autistas, então como o autismo é o nosso modus operandi, de certa forma ele vai influenciar na maneira como a gente vai perceber o mundo e vai sentir o mundo, melhor dizendo, mas ele também não define essas percepções. É tudo uma interação muito grande entre vários aspectos, entre a nossa maneira de agir, entre a política, entre a espiritualidade, enfim, entre a arte, né, nossa relação com a arte também. Então esse livro ele é bem completo nesse sentido, com crônicas, artigos, poesias, contos. Depois, 10 anos depois, eu lancei o Neurodivergentes, Autismo na Contemporaneidade, que é um trabalho jornalístico acadêmico focado no que havia, né, em 2019 de maior vanguarda nas informações sobre o autismo. Eu fiz várias entrevistas nesse livro, dividido nos capítulos Autismo e Meios de Comunicação, Autismo no Feminino e Autismo, Inteligência e Neurodiversidade. Eu fiz várias entrevistas com pais autistas, profissionais para esse livro, mas eu queria que fossem pessoas que tivessem uma visão não só das evidências científicas que a gente tem até agora, como um trabalho de literatura, de jornalismo literário e também de jornalismo científico, mas eu queria também que fossem pessoas que tivessem uma visão do que é o autismo daqui para frente. E esse livro continua, ainda bem, sendo uma grande referência nesse sentido. Depois do Neurodivergentes veio Entre Fadas e Bruxos, uma ficção infanto-juvenil, na qual eu posso colocar todos os meus sentimentos de uma maneira lúdica. O Ikeda, Um Século de Humanismo, onde eu abordo a trajetória intelectual do nosso mestre Daisaku Ikeda, o mestre budista da Soka Gakkai Internacional. Expressão criadora sobre a arte no cotidiano e como que a gente vai aplicando essas ferramentas artísticas no nosso dia a dia. O Autismo no Feminino, com a minha mãe, que são uma coletânea de pesquisadoras e ativistas, influenciadoras, mulheres autistas, mostrando que sim, nós existimos e precisamos ser ouvidas. E por fim, o Diversos Diálogos, Autismos, Meios e Mediações, que trabalha uma série de reflexões e ideias sobre autismo e comunicação social. Eu realmente, depois que eu entrei no Oficinarte, esse grupo de artistas budistas, eu pude fortalecer a minha prática do budismo e perceber que eu não sou só uma escritora ou só uma apresentadora, que isso não está desassociado da minha prática budista ou do meu cotidiano de maneira alguma. Então, eu acredito com a firme fé de que a gente
que a arte ela não está desassociada do nosso dia a dia e que ela não está aqui para ser algo só para ser contemplado, ela está aqui para fazer a diferença na sociedade. E assim eu ofereço o meu canal Mundo Autista e assim eu ofereço a minha produção como escritora. É isso, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.